Boa tarde, pessoal. Vamos continuar com a teoria de perturbação dependente do tempo e vamos estudar hoje a emissão e absorção de radiação. Emissão e absorção de radiação. Mas antes, vamos estudar um tipo de perturbação que vai nos ajudar em caracterizar essa emissão e absorção de radiação de luz, né? Essas perturbações são perturbações sinusoidais. Eu vou diminuir aqui o tamanho do meu lápis. Tá, então uma perturbação sinusoidal seria mais ou menos assim. O hamiltoniano vai ter uma parte dependente da posição e vamos colocar aqui um cosseno, que depende do tempo, tá? Então, para aplicar a nossa teoria de perturbação, precisamos encontrar esse senhor aqui, HBA, por exemplo. Ele, sabemos que é igual a essa expressão aqui. É isso, é igual a, substituindo nessa parte aqui, vamos ter que tá? O cosseno não é afetado por essas funções de onda, então ele pode sair. E vamos ter essa expressão aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de VBA, tá? Então, isso é igual a esse termo cruzado da matriz de perturbação. Então, vou ter, trabalhando em primeira ordem, se vocês lembram da fórmula, CB de T de primeira ordem era igual a menos I sobre H cortado, a integral de 0 até H'BA, que depende do tempo, né? É aí ômega 0 T' de T', tá? Isso é uma igualdade, né? Mas aí a gente vai utilizar essa fórmula para achar CB. Já não seria uma aproximação, já não seria uma igualdade, né? O CB, isso aqui se fosse o termo de primeira ordem, mas se eu quero dizer, não, é o termo CBDT, ele é igual a isso. Quer dizer, não é igual, né? É mais ou menos igual. É uma aproximação que estamos fazendo agora. Estamos aplicando a teoria de perturbação, né? Então, vamos lá, vamos substituir esse termo, que tudo isso aqui, aqui. Vamos ter que CBDT vai ser mais ou menos igual a menos I VBA, não depende do tempo, né? Posso tirar da integral, sobre H cortado vezes a integral de 0 a tt do cosseno de ômega t', vezes a exponencial é a i ômega 0t, também, d de t'. Tá? Eu vou utilizar a seguinte expressão: o cosseno de ômega t' vai ser igual a e a i ômega t' mais e a menos i ômega t', tudo sobre 2. Tá? Vou substituir aí. Então, vou encontrar que CB dt ele é mais ou menos igual a menos IVBA
sobre 2 vezes h cortado, né, por esse 2 aqui, vezes a integral de 0 a t de E aí ômega 0 menos ômega t' mais E aí ômega 0 menos ômega t'. Tudo d de t', tá? E a integral desses senhores é bem simples, como é uma exponencial. Então, é a mesma exponencial multiplicada por um fator, né, que vai ter esses caras aqui que estão antes do t como numerador. Então, vou colocar aqui para esse caso aqui, essa integral vai ser igual a E, a exponencial é igualzinha como está aí, ômega t', só que agora o termo vai ser esse cara aqui, que passa para o denominador, né? Na hora de derivar esse cara, vai ter que dar isso, né? Então, vai ser no denominador ômega 0 menos ômega, isso vezes o izinho, né? Agora, esse cara aqui, mais é aí ômega, aqui era mais, né? Aqui é mais, tá? Aqui é mais ômega 0 menos ômega t' sobre i ômega 0 menos ômega. E essa é a integral, né? Então, ainda temos que avaliar isso entre 0 e t, né? Então, como é que vai ficar? CB dt vai ser mais ou menos igual a menos i VVA sobre 2 vezes h cortado. Calma aí. Aqui eu acho que posso reduzir. Não, vamos fazer isso depois. Vamos colocar com calma as coisas. Vou ter aí ômega 0 mais ômega t agora, né? Porque eu vou substituir, eu vou avaliar tudo em t primeiro. Tudo não, esse termo aqui em t, tá? Então vou ter o numerador vai ser isso, o denominador fica igual e ômega 0 menos ômega. Agora eu vou avaliar em zero esse mesmo cara aqui. Vai dar e elevado a zero, né? Isso dá 1. Então seria menos 1 e o denominador fica igual, tá? Mas aqui para esse termo a mesma coisa. E aí ômega 0 menos ômega t menos 1 sobre i ômega 0 menos ômega, tá? Então legal. Agora o que acontece? Antes de nada, vamos ver o que eliminamos aqui. Eliminamos esse i aqui, ó. Aqui temos esse i com esse i aqui, aqui se elimina, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui eu errei também, né? Aqui é mais, tá? Esse termo aqui, quer dizer, se eu suponho que ômega é muito próximo de ômega 0, tá? Então, ômega 0 mais ômega vai ser muito maior que ômega 0 menos ômega, né? Porque eles estão muito próximos, então esse termo aqui é muito pequeno, tá? Então, se esse cara é pequeno, então quando ele está no denominador, que é o caso aqui desse exponencial, desse termo aqui em cima, ele é muito grande, né? Porque tem ele no denominador, então esse cara aqui é grande. E esse cara aqui, então, é pequeno comparado com ele. Que eu estou falando de todo, tá? Estou falando de toda essa parte aqui. Estou dizendo que ele é pequeno comparado com toda essa parte aqui é grande. Então eu posso eliminar esse cara, considerar que ele é desprezível em comparação com esse termo aqui, tá? Então como é que vai ficar? Vou ter que CB dt é mais ou menos igual a menos VBA sobre 2 vezes h cortado, isso vezes E aí ômega 0 menos ômega t
menos 1 sobre ômega 0 menos ômega. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em esse termo aqui, eu vou colocar em evidência e aí ômega 0 menos ômega t sobre 2, tá? É quase igual a esse cara, só que ele é sobre 2, tá? Então, dentro do colchetes, vai ficar esse igualzinho como está aqui, porque multiplicado por ele vai dar esse termo aqui, essa primeira exponencial. Então, vai ter e aí ômega 0 menos ômega t sobre 2, né? Que ele vezes ele dá esse aqui, tá? Menos 1, né? Mas agora, como eu coloquei esse cara em evidência, então vai ter ele mesmo, só que com sinal contrário, né? Para que multiplicado por ele dê 1, né? Então, vou ter aqui, eu vou precisar roubar espaço aqui. Vamos pegar aqui a borracha. Então, como é que vai ficar? E a menos i ômega 0 menos ômega t sobre 2, né? E tudo estava dividido por ômega 0 menos ômega, tá? Legal. Então, o que mais eu vou fazer? Esse eu acho que vale a pena eu roubar mais espaço. Esse termo aqui, ele é um seno, é seno do argumento que está aqui. De ômega 0 menos ômega vezes t sobre 2. Só que tá faltando aí, se fosse, ele tá como que fosse multiplicado por 2 vezes i, né? Porque ainda falta aqui, o seno é esse cara aqui dividido por 2i, né? Então esse cara aqui é seno vezes 2i, tá? Então legal, vamos ver como que fica a expressão total. Vou ter que cb dt vai ser igual a menos VBA, esse 2 com esse 2 se elimina, né? VBA sobre H cortado, vezes o seno de ômega 0 menos ômega t sobre 2, tudo sobre ômega 0 menos ômega, e vezes a exponencial, vou apagar mais coisa aqui, está me atrapalhando, vezes e a i ômega 0 menos ômega t sobre 2, né? Ficou assim, então, a expressão para esse coeficiente. Legal. Mas o que é interessante encontrar não é esse coeficiente, é a probabilidade de transição. E essa probabilidade é ele ao quadrado, né? Então, a probabilidade da transição de A a B para o tempo t, que é igual a o coeficiente b dt ao quadrado, isso é mais ou menos igual, então, a essa parte aqui ao quadrado, né? VBA ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vezes o seno ao quadrado de ômega 0 menos ômega t sobre 2, tudo sobre ômega 0 menos ômega. E quando elevamos essa exponencial ao quadrado, já que é só multiplicar pelo complexo conjugado, vai dar 1, né? Então, se graficamos essa probabilidade, vou pegar essa expressão aqui e vou graficar, mas antes eu vou apagar essa linha vertical que está me incomodando. Então, eu vou graficar ela aqui.
essa probabilidade para um tempo t, então no eixo vertical tem uma probabilidade, o eixo horizontal é o tempo. Essa probabilidade vai ter um máximo que vai ser igual a esse coeficiente aqui. Vamos mudar de cor aqui. Vai ser essa parte aqui. Então vai ficar, porque o seno oscila entre, o seno ao quadrado, né? Oscila entre 1 e 0. Então aqui, essa altura aqui, né? Esse ponto aqui vai ser igual a VBA sobre H cortado vezes ômega 0 menos ômega, tudo ao quadrado. E aqui eu coloquei errado, né? Essa é a parte aqui, esse ômega 0 menos ômega, faltou levar ao quadrado, tá? Então o seno ao quadrado começa em 0, depois vai subir até adquirir esse máximo, depois vai cair até 0, e assim vai ficar oscilando no tempo, né? Vai adquirir esse valor máximo para um tempo π sobre ômega 0 menos ômega, né? E vai para 0 para o tempo 2π sobre ômega 0 menos ômega, ou 4π sobre ômega 0 menos ômega, né? Esse máximo, quer dizer, esse máximo ele vai ter a condição de ele ser muito menor que 1. Pois, do contrário, a hipótese de que a perturbação é pequena seria inválida, tá? Então, a probabilidade vai aumentar desde 0 até esse tempo aqui, e depois ele vai cair para 0 novamente, né? Então, digamos, e essa probabilidade me dá o quê? É a probabilidade de uma transição, né, de ir de um estado psi-A para um estado psi-B, por exemplo. É a probabilidade dessa transição em um tempo t, né, para o tempo t. Para maximizar as chances de provocar a transição, então, você precisaria deixar rolar por aqui. Vou mudar a cor. Deixa rolando por aqui, deixa rolando. E aqui, quando a probabilidade começar a cair, você desativa a perturbação. Então, para esse tempo aqui, você desativa a perturbação, tá? Eu tinha dito, né, que a probabilidade de transição, esse aqui é outro ponto, tá? Vamos botar aqui. Vamos botar assim. A probabilidade de transição, ela é máxima quando ômega é próximo de ômega 0. Né? Ômega 0 é a frequência natural. Tá? E, por exemplo, isso seria fácil de ver se a gente, em vez de graficar a probabilidade de transição em função do tempo, graficássemos ela em função da frequência ômega. Então, P de ômega. A expressão está aqui. É essa daqui, né? Antes tínhamos graficado em função do tempo e tínhamos todo esse termo que está aqui em verde, nessa linha, dentro dessa linha verde, como uma constante. Agora não, agora vamos graficar em função da variável ômega, e ela está aqui e está aqui também. Tá? O tempo vai ser uma constante. Então, essa função aqui, seno de alguma coisa sobre alguma coisa ao quadrado, seno ao quadrado de alguma coisa sobre alguma coisa ao quadrado, isso aqui é mais ou menos a função sinc, tá? A menos desse tempo aqui, que passaria a ser uma constante. Então,
como é que vai ficar essa probabilidade? Agora eu vou graficar não em função do tempo, sino em função de ômega. E vou ter uma coisa mais ou menos assim, parecida com a função sinc. Aqui maior, e aqui ele aumenta. Ele diminui e ficou feio. Supondo que está assim. Tá? Então, aqui vai ter o valor, se vocês graficarem, vão verificar isso aqui, ômega 0 menos 2π sobre t. Aqui é o ômega 0 mais 2π sobre t, é quando a função, a probabilidade é zero, tá? Aqui você vai ver que é o ponto onde ômega é igual a ômega zero. E efetivamente, nesse ponto, você tem um máximo de probabilidade. Qual é o valor desse ponto, dessa probabilidade? Vai ser igual a VBA vezes T sobre 2 vezes H cortado, tudo ao quadrado. E observe que essa probabilidade, ela cresce com o tempo. Tá? Quer dizer o quê? Que essa altura vai crescer, né? Já que essa probabilidade máxima cresce com o tempo, então na medida que passe o tempo, essa altura aqui ela vai ficar maior. E por conseguinte, já que aqui também depende do tempo, esses pontos aqui, né? E o tempo vai crescendo, então isso aqui, essa diferença da distância entre esses dois pontos aqui, calma aí, vou apagar isso aí que está me atrapalhando. Essa distância entre esses dois pontos, que era igual a zero, que seria esse termo menos esse termo, isso aí dá 4π sobre t. Na medida que t cresce, essa distância ela diminui, né, de tamanho, porque t está no denominador. Então, esse aqui vai ficar pontudo e bem estreito, né? Mas, o que acontece? Ele cresce, esse valor aqui, ele cresce antes de t ser igual a 1. Antes disso, a hipótese inicial, onde tínhamos dito que a perturbação, ela quer dizer, a dependência com o tempo podia ser tratada como uma perturbação, ela deixa de ser verdade, antes desse t ser igual a 1, tá? Então, agora vamos ver a emissão e absorção de radiação. Mas vamos lembrar antes o que sabemos sobre ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética, ela, por exemplo, a luz ou o infravermelho, ou ultravioleta, ou micro-ondas, ou raio-x, os quais se diferenciam apenas nas frequências, ela consiste em campos elétricos e magnéticos transversais e oscilantes e mutuamente perpendiculares. Eu tenho aqui um exemplo de uma onda eletromagnética. Então, digamos, o campo horizontal azul, nesse caso, é o campo magnético, o vertical é o campo elétrico. Então, como disse antes, né, consiste em campos elétricos e magnéticos transversais oscilantes. Olha como oscilam. E mutuamente perpendiculares. Também os dois são mutuamente perpendiculares em todos os pontos, né? Então, esse é um exemplo de uma onda eletromagnética. Estou voltando aqui no meu quadro. Um átomo na presença de uma onda de luz, né? Uma onda eletromagnética. Daqui para frente eu vou chamar onda de luz ou luz. Mas estou me referindo a qualquer tipo de onda eletromagnética, tá? Ele
o átomo ele responde principalmente não ao campo magnético, sino ao campo elétrico, tá? E aqui eu vou colocar uma expressão de uma onda eletromagnética. E é igual a E0 cosseno de ômega t menos kx, digamos na direção K. Ele está se propagando na direção K, tá? Esse K é igual a 2π sobre lambda. Mas o que acontece? Esse x seria o deslocamento do elétron dentro do átomo, né? Só que esse lambda, se esse lambda for muito grande, e eu caso, então vou ter lambda 2π sobre lambda, vai ser, quer dizer, o lambda, perdão, esse aqui vai ser muito maior que x, ou que o tamanho do átomo, né? E que x, porque x é o deslocamento do elétron dentro do átomo. Então, esse termo aqui, ele pode ser considerado desprezível. E, afinal, a minha onda eletromagnética vai ficar assim, E0 cosseno de ômega t na direção K, tá? Então, é um campo elétrico oscilante sinusoidal, né? Então, por enquanto, estamos supondo que a luz é monocromática, né? Uma frequência apenas. E polarizada, né? Tá polarizada, nesse caso, na direção C. Tá? Então, o Hamiltoniano perturbado, ele vamos encontrar ele, tá? Vamos supor que temos aqui a direção C. Então, um elétronzinho, ele se move dentro de um campo, vamos desenhar aqui o campo elétrico com outra cor. Digamos que estamos assim. Campo elétrico é 0, cosseno de ômega t. Tá? Aí o elétronzinho ele se move em essa direção e ele tem uma carga Q, tá? É a carga do elétron. Então, a sua energia vai estar dada pela carga do elétron vezes a variação do potencial, tá? E isso vai ser igual a carga do elétron vezes a integral de E ponto dr, tá? Só que esse campo elétrico vezes esse ddr vai ser igual aqui é menos, né? Menos essa integral de campo elétrico. E isso vai ser igual a menos que, quando eu multiplique E vezes ddr, vetor, vai dar o E0. O cosseno do ângulo que eles formam é 0, né? Então, o cosseno é 1. Então, vou simplesmente multiplicar as magnitudes. Vou ter E0 cosseno de ômega t de dz, nesse caso. Tá? Isso, falta a integral aqui, né? A integral desde 0 até z. Só que aqui, então, mudaria para z'. Então, essa energia, como é que vai ficar? Energia vai ser igual a menos Q vezes E0 vezes Z vezes o cosseno de ômega t, né? Por quê? Porque esse cosseno e esse E0, eles podem sair. Então, vou ter integral de Z apenas. A integral vai dar o C, tá? E aqui você pode reclamar de eu ter usado essa fórmula aqui de eletrostática. É um campo elétrico que não é constante no tempo, tá? Mas o que acontece? Esse período,
o período de oscilação aqui, que seria igual a 1 sobre a frequência, que é igual a 2π sobre ômega. Esse período de oscilação é muito grande, comparado com esse tzinho aqui, esse tempo em que o elétron se move dentro do átomo, tá? Então, posso considerar ele mais ou menos como eletrostático. Então, nesse caso, né, estamos interessados na função de onda do elétron, né? Então, vamos encontrar esse valor, esse elemento de matriz aqui, que vou precisar para aplicar a teoria de perturbação dependente do tempo, né? HBA vai ser igual a esse Bra, aqui o hamiltoniano perturbado, vezes psi-A. E isso vai ficar como? Vou ter psi-B menos Q, toda essa parte aqui agora, né? Porque esse aqui seria o meu hamiltoniano dependente do tempo, né? Então, menos Q é 0, Z cosseno de ômega t vezes psi-A, né? Isso vai ficar como? Vou ter menos Q vezes psi-B vezes aqui o Z é o único que fica dentro, psi-A aqui, porque todos saem. Esse cara pode sair, esse cara pode sair, esse cara pode sair. Então, eu vou colocar isso aqui. É zero, perdão. É zero cosseno de ômega t, tá? Legal. E eu vou chamar esse cara aqui de P rabiscado. É um P rabiscado, tá? Então, esse HBA' vai ser igual a menos P rabiscado vezes E0 cosseno de ômega t, tá? Esse P, ele lembra o momento de dipolo elétrico, né? Em eletrodinâmica, o momento de dipolo elétrico era representado com a letra Pzinho, P, né? Mas esse P aqui está rabiscado, tá? Ele, na verdade, então, ele é o elemento de matriz fora da diagonal, né? Elemento de matriz, cadê? Aqui. Elemento de matriz fora da diagonal, né? Fora da diagonal tem psi-B e psi-A, né? Do componente Z, do operador momento de dipolo elétrico, né? Porque aqui você tinha Q vezes C, e é ele que seria o momento de dipolo elétrico, né? Então, por causa dessa associação com os momentos de dipolo elétrico, no caso da mecânica clássica, a radiação associada, né, ou regida por essa equação, ela também é chamada de radiação de dipolo elétrico. Por causa dessa associação com a mecânica clássica, tá? Então, o que mais? Eu preciso... Aqui eu estou falando do elemento que não fica na diagonal, né? Mas se eu tivesse calculado o que fica na diagonal, esse cara, por exemplo, então eu teria psi-A, H', psi-A, né? Aí, como é que ia ficar? Psi H, perdão, o H' AA, vou ter aqui tudo parecido, né? Menos que psi-A, Z, psi-A é zero cosseno de ômega t. Só que o que acontece? Isso aqui é o que? É uma integral de que? De psi-A ao quadrado vezes Z de Z, né? D de Z, tá? Mas o que acontece?
essa função aqui, psi-A, ela é par ou é ímpar? Quando elevada ao quadrado, psi-A vai ser sempre par. Mesmo tendo sido ímpar, quando se eleva ao quadrado vai ficar par. Quando você multiplica ela, esse é o quadrado dela, vezes c, isso aqui vai ficar ímpar. Então, essa integral aqui, como é de uma integral ímpar, a parte positiva e a parte negativa se cancelam. Então, isso aqui vai dar zero, né? E isso é o que tínhamos falado no começo, quando falamos que a diagonal, os elementos de matriz da diagonal, eles são zero, por causa disso, tá? Então, a interação, né, da luz com a matéria, ela é regida pelo mesmo tipo de perturbação que temos estudado antes. No caso, perturbação oscilatória, né? Só que nesse caso, o VBA, que seria esse cara aqui, VBA, né? Aí temos a mesma expressão que vimos antes, né? O Hamiltoniano vezes VBA vezes o cosseno de ômega t, tá? Então, VBA vai ser igual a menos P rabiscado é zero. Então, vamos entender os fenômenos de absorção, emissão estimulada e vamos falar um pouquinho sobre a emissão espontânea. Tá? Quando um átomo, digamos, ele inicia em um estado mais baixo, continuamos ainda com os sistemas de dois níveis, né? Ele está se iniciando no estado mais baixo, psi-A, e você irradia ele com luz, um feixe de luz polarizada monocromática, né? Do jeito que vimos agora. Tá? Então, a probabilidade de transição para o estado superior, psi-V, está dado pela expressão que vimos antes, né? Probabilidade de A a B em um tempo t era igual a VBA sobre H cortado, tudo ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de ômega 0 menos ômega t sobre 2, tudo sobre ômega 0 menos ômega ao quadrado. Mas, para esse caso, né, temos que o VBA é igual a menos P rabiscado vezes E0. Então, aqui, em vez de VBA, eu já posso colocar esse P rabiscado vezes E0, né? Então, em este processo, o átomo ele estava em um nível de energia EA, passou para o energia EB. Então, ele absorveu, ele teve que absorver, para fazer essa transição, ele teve que absorver essa energia, EB menos EA. Da onde saiu essa energia? Do campo elétrico, né, dessa radiação. E sabemos que isso daqui, quer dizer, sabemos que ômega 0 é igual a EB menos EA sobre H cortado. Então, a energia que ele pegou do campo eletromagnético seria EB menos EA, né? Isso seria igual a ômega 0 H cortado. É isso que ele pegou do campo eletromagnético. Então, o que dizemos é que o átomo ele absorveu um fóton.
embora a palavra fóton, eu tenho usado isso aí muito, mas ela não, ainda a gente não, esse termo temos furtado ele da eletrodinâmica quântica, tá? Em ele, o fóton é o quantum de campo elétrico, eletromagnético nesse caso, né? E em esse curso não temos visto quantização do campo elétrico. Isso aí vocês vão ver, se verem, na eletrodinâmica quântica ainda, tá? Temos tratado até agora o campo de maneira clássica, tá? Mas essa linguagem é conveniente, falar de fóton. Já vamos ver por quê, tá? Então, o que acontece? Ele absorveu um fóton. Então, é como se, é mais ou menos assim, ó, você estava no nível A, passou para o nível B, essa transição foi assim mais ou menos, mas para isso acontecer, você teve que absorver esse fóton aí, tá? Então, esse aqui é conhecido como, esse gráfico é uma absorção, tá? Agora, se a gente tivesse feito um processo bem parecido, mas agora indo de B para A, teríamos encontrado que a probabilidade de B para A, seguindo o mesmo processo anterior, teríamos encontrado o seguinte: P rabiscado é 0 sobre H cortado ao quadrado vezes seno ao quadrado de ômega 0 menos ômega, tudo vezes T sobre 2 sobre ômega 0 menos ômega ao quadrado. E é surpreendente que essa probabilidade, que é de B para A, é igual à probabilidade de A para B, né? É muito interessante isso, porque estamos analisando casos em que a gente está irradiando luz ou radiação em cima do átomo. Então, estamos irradiando o átomo com radiação, estamos produzindo um uma mudança de estado, né? De um estado de maior energia para um estado de menor energia, né? Mesmo irradiando, está diminuindo a energia. Mas aonde foi essa energia? O que acontece é que estamos dando esse fóton aí a essa a esse átomo, está entrando e além disso está perdendo energia, né? Então teríamos saindo dele o que entrou, mais aquele que compensa essa perda de energia de EB menos EA, né? Então, dizemos, esse efeito ele foi inicialmente previsto por Einstein e ele é chamado de emissão estimulada, né? O átomo ele está emitindo um fóton ou dois, né? Mas temos estimulado ele com um fóton aqui na entrada, tá? Então, dizemos que entra um fóton e saem dois fótons, tá? Uma importantíssima aplicação dessa emissão estimulada está no princípio que está por trás dos lasers, tá? Para isso, suponha que você tem uma quantidade muito grande de átomos, uma garrafa de átomos, e você coloca a maioria deles no estado V. Tá? Então, e você irradia esses átomos com apenas um fóton. Então, esse primeiro fóton vai bater no primeiro átomo e vai produzir essa transição aqui de B para A. E vão sair dele dois fótons, que vai encontrar outros dois átomos. E que cada um deles vai produzir mais dois fótons. E assim, esses quatro fótons vão encontrar quatro átomos, vai produzir 8 fótons. Então, você vai produzir uma reação em cadeia, tá?
teríamos um enorme número de fótons saindo, todos com a mesma frequência e virtualmente no mesmo instante. Esse, então, é o princípio que está por trás do laser. De fato, laser significa light, luz, amplificação by stimulated emission of radiation, né? A emissão estimulada, tá? Mas você tem que ter cuidado com isso, tá? Porque você precisa que a maioria dos seus átomos esteja no nível B, no nível maior de energia, né? Porque em esse processo você vai ter a emissão estimulada competindo com a absorção. E ambas, ó, como temos visto aqui, com a mesma probabilidade de acontecer. Então, se você coloca, por exemplo, os dois, metade dos átomos no estado B e a outra metade no estado A, você não vai ter nada, né? Então vamos desenhar aqui o que temos. Temos a absorção, a emissão estimulada, entra um fóton, saem dois, emissão estimulada, e existe além desses dois um terceiro, que é a emissão espontânea, tá? É, nesse caso, o átomo é excitado, né? Estava no estado B, passa ao estado A e faz uma transição que diz descendente, ele libera um fóton, né? Mas sem qualquer campo eletromagnético aplicado para isso, tá? Não entrou nenhum fóton, tá? Esse mecanismo que explica o decaimento típico de um estado atômico excitado, tá? À primeira vista, isso aqui parece impossível, né? Porque mesmo ele estando no estado excitado, ele não deveria ter essa transição se você não tá afetando ele através de um agente externo, que seria a radiação, tá? É, mas o que acontece é o seguinte, é, quando você trata isso com eletrodinâmica quântica, então o campo em si, o campo, eles não são zero. Mesmo no seu estado fundamental, os campos não são zero, tá? Estamos falando de quantização agora do campo. E como vimos antes, por exemplo, no caso do oscilador harmônico, o estado fundamental dele não é zero, não tem energia zero, é H cortado ômega sobre 2. Da mesma maneira que no caso da eletrodinâmica quântica, esse campo, mesmo no seu estado fundamental, não vai ser zero. E é isso que vai produzir com que essa vai ser a perturbação que vai produzir com que exista essa transição, que não seria uma emissão de fato, não seria uma emissão de fato espontânea, né? É, a eletrodinâmica quântica está além desse livro aqui, dessas aulas, né? E mas existe um argumento ótimo devido a Einstein que relaciona esses três tipos de processos, tá? Absorção, emissão estimulada e emissão espontânea. Então, o Einstein ele não identificou, agora já sabemos, já acabei de falar, né? Qual é o mecanismo responsável pela emissão espontânea? Sabemos agora que é devido à perturbação do campo eletromagnético no estado fundamental, né?
Mas os resultados de Einstein, eles permitem calcular a taxa de emissão espontânea e a partir daí o tempo de vida natural de um estado atômico excitado. Tá? É isso que vamos ver na próxima aula.